No último episódio, teve um super banho no Tortuga, nos reencontramos com nossos amigos da estrada e tivemos um dos momentos mais surreais da viagem. Vimos a tão esperada aurora boreal. E hoje decidimos voltar para o Alasca por um motivo bem especial. O episódio de hoje é patrocinado pela Wise, que é a nossa forma de usar o dinheiro fora do Brasil, uma conta global aceita em mais de 160 países, onde a gente transfere por Pix e tem uma carteira virtual com a moeda que quisermos. Pode ser dólar, euro, pesos, e para criar a conta é grátis. Tem link fixado no primeiro comentário para você criar a sua. E ontem o dia acabou tarde, a gente chegou aqui nesse lago, já aqui do lado canadense. Chegamos 11 horas da noite, né? Mas é porque eu acho que o tempo foi pra frente também, né? Sim, a gente perdeu uma hora ali por causa do fuso do Alasca pro Canadá. Sim. Mas chegando aqui, tinha aurora. Já tinha aurora de novo, tava virando normal. Só que não tinha fogueira, então a gente acabou não ficando muito tempo fora do carro, tava muito frio. O que tá acontecendo é o seguinte, tanto que, inclusive, isso vai até influenciar a nossa rota a partir de agora. Sim. Na costa do Alasca, Canadá-Alasca ali, né, num pedacinho, tá tendo muito ciclone, não vou falar furacão, mas muito redemoinho ali de vento e chuva. Então, na costa, agora que é onde a gente tava querendo ir, que é Hines, tá tendo muita chuva. Pelo menos por uns 4, 5 dias vai ser de chuva. A previsão tá aquele monte de gotinha, assim, uma quantidade grande de chuva. E é litoral e sei lá, se tá chovendo, a gente vai ficar dentro do carro. Então dirigir até lá pra ficar dentro do carro fechado, não vai ir, sem comida praticamente já, né? Esse era o plano inicial. Então essa parte de Hines fica no Alasca. Então a gente tá agora no Canadá, ia voltar pro Alasca, mas é uma fronteira bem É confuso, mas é assim mesmo, né? A gente passa pelo Canadá e volta pro Alasca por baixo, né? Que seria mais o sul do Alasca, pertinho lá da capital do Alasca, que é Juneau. Mas enfim, a gente mudou os planos, então, por conta da chuva e desse ciclone que tá tendo lá no litoral. A gente agora vai pra Whitehorse, que é a capital, a cidade-zona aqui de Yukon, que é a província que a gente Walmart, tá. tem Mercado Grande, então a gente se abastece lá. Vai ter aniversário do Tomás, do Bora Aurora. Isso aí. Então a gente vai conseguir socializar com os amigos, se abastecer, esperar o tempo melhorar um pouquinho. E parece que os amigos que foram lá pro Mar Ártico, pra Tuk, estão voltando, então meio que ali em Whitehorse vai ser uma intersecção que vai encontrar todos os brasileiros novamente, né? Um reencontro sem querer antes de acabar aqui essa fase Alasca/Canadá. Foi legal. A gente falou, né? A gente colocou a plaquinha aqui de venda. É de tempos em tempos aparece alguém. Acabamos de chegar aqui em Whitehorse, que é uma cidade grande, né? E aí, geralmente é nesses lugares que tem mais potencial. Não que a gente queira vender o carro aqui, né? Seria mais interessante lá pra Vancouver, né? Que a gente faz... Ainda tem esse pedaço que a gente quer conhecer. Descendo, tem glaciar, antes de chegar em Vancouver. Mas tá aqui já pra iniciar as negociações. Tem que estar certo! Tudo bem? Tudo certo? Y se cayó. Bien, y vos. Y quedó en unas horas ahí en Las Vegas.
depois daquela festa gostosa com os amigos, né, que a gente tava ali, foi o aniversário do Tomás, do Bora Aurora. Bem legal, reunir um montão de brasileiro aqui na cidade de Whitehorse, no Canadá. Sim, e agora a gente veio aqui pra cidade mesmo, né, já é outro dia, a gente já dormiu, já tomou um cafezinho da manhã. A gente vai dar uma caminhada, porque como vocês sabem, não temos banheiro. Mas é bom que essa cidade é bem estruturada, né? É muito fofa. A gente dormiu aqui em frente de um playground, de um parque aqui que as crianças vêm tudo brincar de manhã. E parece que pra lá tem uma biblioteca, com, sei lá, 300 metros daqui tem uma biblioteca com um ótimo banheiro, inclusive. Vamos ver como é que é isso aí. Então a gente vai lá, né, passar nesse banheiro, depois a gente vai fazer compras, porque a gente tá meio esgotado de comida. E depois a gente conta os planos pra vocês. Não dá pra nadar, hein? E esse rio meio que corta toda a cidade aqui de Whitehorse. Pode parecer uma cidade pequena, na verdade até é, né? Comparando com as cidades do Brasil aí grandes, mas é a capital aqui da província de Yukon. Então é a maior zona das cidades aqui de Yukon, é a maior de todas. Maior. Galera limpando as peles. O pessoal... Engraçado isso, né? No meio da cidade a galera tá cortando. Tá limpando, né, o couro aqui de algum animal, a gente não sabe que bicho é esse, mas eles estavam limpando e aqui nessa cerca tá secando. Isso tudo perto da biblioteca, esse prédio que é a biblioteca. Vai ter uma Pizza Hut ali, tipo, é cidade, mas é uma cidade com uma capital com ar de interior. O banheiro aqui, olha como ele é cheio de coisas. Tem tipo absorvente pra pegar. E eu acho que aqui eles têm problema com drogas no Canadá inteiro, né? Mas tem um kit aqui pra checar, drug checking kit. Naloxone, que eu não sei o que é, mas deve ser também relacionado a isso. Tudo aqui disponível na cidade. Tá, ali tava o banheiro, né? Essa aqui é a biblioteca. Tem sala de reunião, tem essa aqui que é tipo individual. Internet mega rápida daqui. Agora sim, a gente fez tudo que tinha que fazer na cidade, né? A gente comprou o donut da Tim Hortons, que a gente já comprou uma outra vez.
É bem gostoso, é uma cafeteria aqui canadense. Fomos no mercado, abastecemos e tudo com o nosso cartão da Wise. A gente já falou mais de uma vez aqui. Realmente a gente usa todos os dias praticamente. A gente gosta muito da Wise porque a cotação deles é muito boa. E hoje em dia é até confuso assim você escolher onde abrir o cartão, onde colocar o dinheiro ali para fazer uma viagem, porque tem muita opção, tem cada vez mais. Só que a Wise já tá aí no mercado há 14 anos, então tá muito tempo, o que dá muito mais segurança a gente colocar o nosso dinheiro ali, né? Transferindo ali para dólar, euro, peso. Ela também é uma das únicas que tem essa opção multimoeda, não precisa ser só o dólar. Tem várias opções, são mais de 40 moedas ali dentro da nossa carteira. E o mais legal é que tem aquela opção rende mais, que com isso o IOF fica ali em 1,1%, não mais em 3,5% como a maioria dos concorrentes. E agora o dólar tá baixando, então vale a pena já comprar, deixar ele guardado para sua próxima viagem. A gente também já deu essa dica. Se vai viajar, mesmo que não seja esse ano, no próximo ano, já vai colocando dinheiro ali aos poucos, separa mensalmente, vai colocando ali, assim você vai conseguir ter uma média legal até chegar a data da viagem e não vai pegar o dólar ali em alta. E outra coisa que a gente gosta muito da Wise é a questão da praticidade. Em questão de segundos, a gente faz ali uma transferência via Pix para nossa própria conta na Wise e já aparece ali numa das 40 moedas que a gente selecionou. Então é muito prático, em qualquer lugar que tenha internet a gente consegue fazer isso e resolve essa questão do pagamento em segundos. E outra função muito legal da Wise também é a vaquinha. Você e até 4 amigos, então até 5 pessoas, conseguem fazer uma vaquinha online ali dentro do aplicativo e vão transferindo dinheiro na moeda que vocês escolherem. E aí quando chega o dia da viagem, no seu destino, cada um tem acesso a um cartão virtual para fazer as compras, os pagamentos. Isso tudo dentro do aplicativo da Wise, sem custo adicional nenhum. Para abrir a conta é grátis, o link está fixado aqui no nosso primeiro comentário desse vídeo. A primeira transferência usando o nosso link não tem taxa até 500 libras. Então, já aproveita, clica aqui, abre a conta. Além de se ajudar, você vai ajudar a gente. Hoje o almoço é lanche de espinafre com atum Muito no bom. carro. Uhum. Porque a gente tá indo pegar a estrada agora. A gente falou que ia contar nossos planos, né? E não contou. Ó, a gente tá aqui em Whitehorse e o fluxo normal seria seguir para o sul, conhecer Ryder depois, né? Que é no Alasca, mas mais pro sul. E ir em direção a Vancouver. Essa seria a nossa rota. Mas a gente ouviu falar muito bem de Haines, ou Hines, que fica no Alasca, e aí teria que voltar um pouquinho aqui de Whitehorse e descer lá pra essa cidadezinha, né? Que parece que tem muito urso pegando salmão nessa época do ano. E a gente decidiu fazer isso. Então a gente esticou pra Whitehorse pra se abastecer, fazer compras. E pro aniversário também, né? Pra festa do Tomás, que foi um dos pontos altos aqui. Mas foi bem rapidinho, né? A gente dormiu aqui 2 noites, sabe? 2 noites, isso aí. E agora estamos indo para Hines. Vamos conhecer essa cidadezinha aí que parece que é bem pequenininha, pitoresca, pelo que falaram. E muito fofa, mas falta um... Você colocou para onde? Isso até a fronteira Canadá-Estados Unidos. Então, são 320 quilômetros até a fronteira. Provavelmente a gente não faz hoje, né? Deve parar um pouquinho antes para dormir. Uhum. Já são 4h30. Já são 4h30. Então a gente dorme hoje entre a fronteira, antes da fronteira, e aí atravessa a fronteira e chega na cidadezinha amanhã. Esse é o plano. Esse é o plano, bora. Experimentar esse donut, né? Não é um sonho. É sonho? Tem um recheio? creminho, tem. Ah. Creminho de sonho. Sonho com chocolate. Bom, Bem saudável. é frito e é cheio de açúcar, né? Ah, Mas é. Só por de vez em quando. é por isso que é bom. Mas é, viajando de skate. É o primeiro de skate que a gente vê. Primeiro viajante de skate que a gente vê. Mas Legal. In 600 meters, you will arrive at your destination.
Hoje sim é dia de fronteira. Dia de fronteira, tá? Quem diria que a gente ia voltar pro Alasca, né? Tão rápido. Verdade. Tá um friozinho, uma chuva chata. Tá chovendo, mas assim, a gente achou que ia estar pior, né? É. Pela previsão. Verdade. Mas os amigos argentinos que estão lá nesse lugar que a gente tá indo falaram que tem urso a dar e vender, à vontade. Que vale muito a pena. A gente tava muito na dúvida se ia ou não, por conta da previsão tá de chuva agora. E não sei, é um desvio a mais, né? A gente teve que voltar pra ir pra Haines. Só que a oportunidade. A gente tá aqui, né? Quando é que a gente vai voltar pro Alasca? Acho que não tão cedo. De carro, pra poder ter essa flexibilidade, né? De vou voltar, vou ali. E tá assim, eles falaram que vale muito a pena, mesmo com chuva tá legal, porque tem muito urso comendo salmão. E a gente tava pensando, a previsão melhora daqui uns 6, 7 dias, né? Então uma semana a gente teria que ficar lá em Whitehorse esperando a previsão melhorar aqui pra Haines, que é no litoral. Haines, que é no litoral. Só que nosso medo é a questão do urso começar a sair de lá, hibernar, não sei o quê. E aí a gente perder essa janela de tempo de ver urso. Então acho que a gente prefere ver urso com chuva do que não ver urso e tá sol. Com sol, Porque a gente não sabe exatamente quanto tempo que ele vai ficar ali, né? Então, hoje vamos fazer a fronteira pro Alasca de novo. E se tudo der certo, ver urso comendo salmão ainda hoje. Opa! Paradinha no lago que tem no caminho, parece ser bem bonito. A gente tá impressionado, olha como é transparente isso aqui. Imagina, isso aqui tá sem sol hoje. Imagina num dia de sol isso aqui. Nossa, é um azul. Bonito. Lindo. Legal que na volta, né, se tiver sol, a gente para aqui de novo. Se a gente voltar pelo caminho que a gente tá indo, né? Porque tem uma opção de balsa, né? Pegar uma balsa de uma cidade de Haines para Skagway. Skagway. Que também é no Alasca. E aí a gente mudaria o caminho da volta. Só pra ser decidido depois. Hi. That's kind of but that's so cool. Thank you. enjoying life. Thank you. A gente encontrou um senhorzinho aqui, ele foi na verdade atrás da gente aqui no lago, porque ele tava com o gorro escrito Ushuaia, ele é aqui do Canadá. E ele já foi lá pro Ushuaia fazer um cruzeiro até a Antártida? Ele tava todo feliz, ele, nossa, eu nunca vi o Ushuaia escrito em lugar nenhum, eu tive que vir atrás de você. Ele começou assim, vocês vão achar meio estranho eu seguir vocês até aqui pra falar. É engraçado, né? Porque muita gente já veio falar com a gente porque tá escrito Alasca. Então, nossa, não sei o que, vocês vão pro Alasca, né? Durante a viagem toda, muita gente vinha porque Alasca todo mundo conhece e chama muita atenção. Sim. Agora o Ushuaia, poucas pessoas conhecem. E acho que quase ninguém veio falar com a gente por conta disso, que eu me lembro assim, acho que ninguém foi legal, que ele veio todo feliz. Mas então, eu vim aqui pra te mostrar o meu chapéu, o meu gorro. Legal essas coisas. Bom, esse lago aqui, ó, nota 10 pra ele, tá muito lindo, mas temos que seguir que hoje ainda é dia de fronteira, né? Pertinho já aqui da fronteira com o Alasca. Chegamos no Alasca!
volta no Alasca. Voltamos! Mais uma fronteira. A terceira placa do Alasca que a gente passa. Essa a gente não vai nem descer do carro, né? Ela é bem menor e tá chovendo, então... Bora, meu urso! Foi de boa pra entrar também, né? Ele perguntou se a gente tá no ESTA. O ESTA não chega a ser um visto, é mais uma permissão online que você tira, né? Com passaporte europeu. A gente já tinha feito, a gente falou que sim. E da última vez que a gente... Esse ESTA te dá direito a ficar no máximo 3 meses por entrada, né? Nos Estados Unidos. Isso. E da última vez que a gente entrou, que foi no Alasca, naquela primeira fronteira, faz menos de 2 meses. Então a gente, na teoria, ainda tem mais um mês e alguns dias, né? Isso. Então, isso que ele fez essa suficiente pra conhecer Rennes. Vamos ver se melhora o tempo, mas mesmo assim a gente vai aproveitar e conhecer tudo. Nossa primeira paradinha, a gente tá entrando agora na cidade de Rennes. E vai ser para fazer um negócio muito legal. A gente guardou aqui cartões postais para enviar para a família. Nossa ideia era ter enviado do Alasca lá em Touque, né? Antes da gente ter saído. Mas como voltamos pro Alasca, a gente pensou isso lá, né? Porque tava fechado, fecha de fim de semana. E hoje é dia de semana, então vai dar tempo certinho. A gente já vai poder escrever aqui, tá tudo em branco ainda. Vamos escrever e mandar pra família cartão postal diretamente do Alasca. Ficou $8. A gente tá enviando 5 cartões postais. Então, para quem não tá familiarizado com cartão postal que nem a gente... Porque a gente só andou no Ushuaia, né? O primeiro, e essa vai ser a segunda vez que a gente manda cartão postal na nossa vida. Aqui do Alasca. Então aqui é o seguinte, é só um selo aqui nos Estados Unidos, independente para onde vai, porque tem cartão indo aqui para o Brasil, para Inglaterra e para a Austrália. Ele falou, qualquer lugar fora daqui dos Estados Unidos é esse selo. Boa. E a gente cola aqui na parte superior do cartão, no verso. Vamos ver se vai chegar e quando vai chegar lá pra família. Vou tirar uma foto antes pra ver se ele vai chegar inteiro. Foi embora, já tá chegando já. Boa. Muito bom. Bem fácil. E a segunda paradinha é no centro de visitantes. Saímos de lá e pegamos um mapinha aqui de Rennes, onde estamos. E vamos para este ponto aqui, que... Eu tô indo, certo? Sim. Mesmo, Esse ponto aqui, que tem os ursos, né? Então vamos aproveitar, mesmo estando esse tempinho, vamos hoje, vamos amanhã, vamos todos os dias aí. O senhor ali do Visitor Center falou que o urso gosta desse tempo assim, mais fresco, com chuva, que pro urso é bom. Então tem mais chance de ter. Ali também ganhamos um monte de... de presente. Souvenir, né? Então tem Gostei. adesivo aqui da cidade, um chaveirinho. Tem esse chaveirinho abridor de lata escrito Rennes, Alasca. E olha só o que a gente ganhou. Isso aqui eu fiquei desacreditada, porque a gente pagou $1 no nosso cartão postal. E aí aqui tinha cartão postal grátis e bonito, olha que bonito. Pois é. Pegamos mais cartão postal, não sei se será enviado, mas pegamos. Esse aqui também. Chegou aqui, parece que tem urso aqui já. A gente tava falando com os Vem, uruguaios. Ela tá avisando a galera da gente de Argentina aqui. Vamos ver se tem urso mesmo. Tá aqui, Lulu? Lulu, tá bom? Sim, são dois. Tem dois ali. Ah, tem um chiquito. Tem uma cria junto. Tem um nenê junto. Esse é grande, hein? É grande. Esse é black, né? Ou é grizzly? Olha que
sorte, gente. Mal chegou. Ah, tem outro ali, ó, chegando. Mira. Três ninhos. Ah, esse é o polar. É. O filhotinho desse aqui é da esquadra. É que a galera vai seguindo onde tá o urso. Então indo pra trás porque parece que o urso tá chegando. Tem urso aqui? Eita! Ei! Thank you. De repente outro urso. Eita! Todo mundo fugindo do urso. Vixe, tá vindo. Tá vindo em todo mundo. Go back! Ixi, cuidado, sai daí, Thiago. Vai que ele pula por aí. Que loucura, hein? Bem perto, né? Nossa, E a gente tá ficou um cercado. pouco mais tranquilo. Tinha muita gente na nossa frente. Então acho que se ele fosse pegar, ia pegar a gente da frente. As Mas... pessoas ficam tranquilas porque tem mais gente, mas não é porque esse é o perigo, né? o bicho não é domesticado. É. O urso voltou. Ele vai atravessar para descer pra lá. Tadinho, ele só quer comer. Só quer Ele pegar não um quer salmão. comer pessoas, ele quer o salmãozinho dele só. Vamos sair da mira dele? Vem pra cá. Gente, agora a gente tá numa coisa muito aberta. Ele vai entrar no caminho.
E a gente viu muito urso aqui. A gente chegou, não viu nada, ficou, putz, será que a gente não vai ver? Será que eles já foram embora, hibernar os ursos? E não. A gente viu o quê? Uma família de 4. Quatro filhotes e uma 4 mãe. filhotes e uma mãe. Então 5 no total. E depois uma outra família de 4 total, 4. 3 filhotes e uma mãe. E Do outro fora lado do rio. o macho que ficou andando no meio da rua ali, assustando Nossa, todo aquela mundo. hora foi meio assustadora, mas deu tudo certo. A gente conseguiu caminhar ali, bateu palma, ele foi embora e deu tudo certo. E já tá no carro, que a gente tá morrendo de fome, que a gente acabou não parando pra comer de verdade, né? Só beliscou algumas coisinhas no carro, porque foi dia de fronteira, teve tudo do urso. Então vamos comer. E talvez a gente até saia ali, que a gente encontrou um monte de amigo aqui, né? Que a gente já não via há um tempo. Então talvez a gente saia com eles aqui pela cidadezinha de Reims. Vamos ver o que a gente faz. Será que eles vão pro rio? Passou um trem cachorro. Ah,